Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos continuar a leitura do livro A Voz do Mestre de Khalil Gibran. Lembrando o último vídeo, onde eu li que ele está nos mares, ele enxerga uma cruz, nessa cruz a esposa dele, aquela imagem que ele diz não saber quem é no início do livro, mas uma voz celestial que ele ouve, alguém angelical, ele vê essa mulher, essa donzela crucificada, como que simbolizando a morte dela. E aí ele segue por um navio, meio à deriva, no sentido dele, internamente perdido. Ele deixa claro isso, que o navio navega enquanto ele vai caminhando meio que sem rumo, até que passa 14 dias e no 15º dia ele avista a cidade de Veneza. E eu citei o 7 como um número carregado de simbolismo. Não expliquei muito, mas rapidamente o 7 representa em muitas tradições a perfeição. São 7 dias que eu falei da semana, 7 cores do arco-íris. No cristianismo se fala de 7 sacramentos, no islamismo se fala de 7 céus. E assim a gente vai encontrando os 7 em diversas tradições. No judaísmo, o 7º dia, quando a criação está completa e Deus descansa. No islamismo, as 7 voltas que se dá em volta de Kaaba, quando se vai a Meca, né, quando se faz uma peregrinação em torno do sagrado. E assim a gente está relacionando então esse 7 com essa perfeição divina, muitas vezes em diversas tradições, né? Por exemplo, para Pitágoras, o 7 ele representa a soma do 3, a tríade, que é a perfeição, com 4, que representa então a matéria. Então o 7 é a matéria e o espírito, representando então essa harmonia. Então, por que eu estou lendo isso aqui dessa forma e conversando sobre alguns pontos, né? Lembrando, qual é a ideia desse livro? Se a gente quer ter consciência maior sobre tudo da nossa vida, a gente precisa começar a ler um pouco mais dos sinais daquilo que está acontecendo na nossa vida. E isso aqui é um treino. Quando eu leio um autor como Khalil Gibran, que era um grande filósofo, poeta, escritor, e eu sei que ele está dizendo muito mais do que simplesmente contando a história, né, de um homem que sai de uma terra e vai para outra entregar uma carta para um prefeito, eu procuro encontrar nessas partes alguns simbolismos e penso sobre isso e reflito sobre a minha vida. E na medida que eu vou enxergando fora, eu vou enxergando dentro de mim, e na medida que eu vou enxergando dentro de mim, isso abre também janelas para eu enxergar também fora. E a gente vai aprendendo a ver, aprendendo a escutar e vivenciando um pouco mais desse céu, né, que existe aí para todos vermos, mas muitas vezes estamos aqui tão mergulhados na matéria que não olhamos para o alto. Então vamos continuar essa leitura. Eu só quero fazer mais uma observação, lembrando também que quando lemos uma história como essa, podemos imaginar que cada personagem que aparece é uma parte de nós. E se eu consigo, como num sonho, né? Muitos psicanalistas dizem exatamente isso, né? Que todas as personagens do sonho muitas vezes somos nós. E se eu olho para isso e começo a pensar sobre quem é esse idoso, né? Esse aspecto de sabedoria, por exemplo, dentro da minha vida, quem é esse que está perdido, à deriva, nesse mar da manifestação, nessa vida, eu vou buscando enxergar um pouco mais de mim. Tá bom? Vamos continuar então? Eu parei quando ele dizia o seguinte: ele chegou na casa do prefeito para entregar aquela carta, ele é recebido por uma pessoa e ele diz para ele o seguinte, que aquele local está acolhido pela morte de asas brancas, um palácio com uma aflição. E a gente pode pensar que uma pessoa, né, como ele, aqui, o mestre que viaja para entregar uma carta
para o prefeito, que representa muitas vezes, né, o poder, aquele que tem a ordem do dia, a gente pode pensar nisso em nós, e ele chega lá e vê aquele espaço repleto de desesperança e desespero. Logo, o servo idoso retornou fazendo uma vênia, que é uma reverência, né, e disse: o prefeito está aguardando o senhor. Ele então me conduziu a uma porta no exterior de um corredor e me fez sinal para entrar. Na recepção encontrei muitos sacerdotes e outros dignatários, todos mergulhados num silêncio profundo. No centro da sala, fui saudado por um homem idoso de longa barba branca que apertou a minha mão e disse: fomos atingidos pela má sorte ao ter que acolhê-lo, vindo de uma terra distante, num dia em que nos encontra privados de nossa filha mais querida. Mas estou confiante em que nossa privação não interferirá em sua missão, a qual, esteja segura disto, tudo farei para favorecer. Agradeci-lhe a hospitalidade e expressei minhas mais profundas condolências, após o que ele me conduziu a um assento, onde me reuni ao resto das muitas pessoas caladas. Enquanto observava as fisionomias marcadas pela tristeza dos pranteadores e ouvia seus suspiros dolorosos, senti um aperto no coração causado pela angústia e pela infelicidade. Não tardou para que os pranteadores fossem embora, permanecendo ali apenas o pai angustiado e eu. Quando também esbocei um movimento na intenção de partir, ele me deteve e disse: peço-lhe, meu amigo, que não vá. Seja nosso convidado, se puder ter paciência conosco em nossa dor. Suas palavras me comoveram profundamente, de modo que me curvei ligeiramente num gesto de aceitação. Ele continuou: vocês, homens libaneses, são em sua terra extremamente generosos com o estrangeiro. Seria um grave desleixo de nossa parte, no cumprimento de nossas obrigações, sermos menos amáveis e corteses com nosso convidado vindo do Líbano. Fez soar uma campainha e, atendendo a chamada, surgiu um mordomo impecavelmente uniformizado. Conduza nosso convidado ao aposento da ala leste, disse ele, e cuide bem dele enquanto estiver conosco. O mordomo me conduziu a um aposento amplo e luxuosamente mobiliado. Logo que se retirou, deixei-me tombar na cama e comecei a refletir sobre minha situação naquela terra estranha. Recapitulei as poucas primeiras horas passadas ali, tão longe do meu torrão natal. Transcorridos alguns minutos, o mordomo retornou trazendo o meu jantar numa bandeja de prata. Depois de comer, pus-me a caminhar pelo quarto, parando ocasionalmente junto à janela para contemplar o céu de Veneza e escutar os gritos dos gondoleiros e as batidas rítmicas de seus remos. Não demorou para que eu ficasse sonolento. Deixando cair o corpo, fatigado na cama, entreguei-me a um estado de inconsciência no qual se misturavam a embriaguez do sono e a sobriedade da insônia. Vou parar por aqui para fazer alguns pequenos comentários. Interessante que ele chega depois de uma grande viagem a um palácio, lembrando que o palácio muitas vezes ele representa diversas coisas na simbologia, em diversas histórias. O palácio que pode representar o centro do poder, poder inclusive material, muitas vezes onde está o rei. O palácio que muitas vezes representa a nossa psique com as suas várias salas,
Existem vários livros que mostram o palácio como um estado de consciência, onde você vai entrando em diversas salas, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Ele entrou num local com pessoas em silêncio profundo, é interessante isso. Ele é levado para o centro da sala, seria a gente indo para o nosso centro, porque só a partir do nosso centro a gente consegue enxergar as coisas com maior nitidez. Aí ele encontra mais pessoas em silêncio, e é interessante, mais pessoas aqui que ele diz caladas, né? E é interessante que o prefeito, ele diz, olha, tenha paciência com nossa dor. E muitas vezes nós não temos paciência com a nossa dor. E a chave seguinte que ele nos dá é se curvar ligeiramente num gesto de aceitação. Todos temos dores, os outros, nós precisamos aceitar essa dor num primeiro momento, sermos amáveis e corteses com o nosso convidado, como ele diz aqui, com nós mesmos, para que a partir disso a gente possa ser reorientado para esse aposento da ala leste. O leste, lembrando, é onde o sol nasce. Não à toa que Gibran escolhe que ele é levado, né, essa pessoa, essa personagem para a ala leste, que é onde o sol vai nascer. Então aqui existe um prenúncio de uma iluminação. Veja que alguém morreu crucificado, né? Que a gente já falou sobre o espírito e a matéria, e aí ele consegue fazer essa travessia saindo dos 2 números 7 e no 15º dia chegando a uma nova cidade, onde existe dor, onde é necessário uma aceitação, e a partir do momento que ele está ali, né, convidado a aceitar isso, ele é encaminhado para essa ala leste. Para quê? Para refletir sobre a sua situação naquela terra estranha. Estamos hoje numa terra estranha. Estamos longe da nossa origem. Poucos de nós lembramos de onde realmente viemos. Muitas pessoas nos dizem que nós não somos, inclusive, da Terra, né? Que somos almas estelares. Seja isso verdade ou não, o fato é que temos uma estranheza muitas vezes, pelo menos muitos de nós, habitando um corpo com tantos instintos animais, muitas vezes em conflito com uma consciência mais superior. E aí precisamos nos aquietar, nos silenciar, primeiro aceitar, né, para que a gente possa estar realmente começando a fazer essa nossa reorientação para esse nascimento do sol nesse leste. Continuamos amanhã, pessoal, se Deus quiser. Beijos para vocês e bye bye.